pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer essa blusa do conjunto Tulipa e numa próxima aula eu trago a saia para vocês, tá? Eu fiz essa blusa bem larguinha e o modelo dela é um modelo mesmo larguinho e que aqui embaixo ela vai alargando um pouco mais. Por quê? O meu objetivo era que ela ficasse assim, mais larguinha, e que eu pudesse depois colocar um cinto aqui. E esse cinto, ele fica na altura do meu quadril praticamente, né? Então, vocês podem fazer ela do jeito larguinho mesmo, fazendo isso. Ou se vocês quiserem, não quiserem fazer larguinha, vocês podem optar por fazer ela reta. Só que esse ponto fantasia, ele tem esses 3 pontos altos aqui, né? E depende dele para ficar largo. Mas aí, se vocês quiserem fazer retinha, vocês podem continuar apenas com pontos altos até o final, tá bom? Porque esse ponto aqui, ele tende a dar uma largadinha aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz a medida do busto por centímetros e deixei ele bem largo. Então, aqui ele ficou uns 50 centímetros de largura, tá? Opa! Aqui, uns 50, 50 e meio de largura. E aqui na altura ficou 50 centímetros, então 50 e meio centímetros de largura. Na altura ficou 50 centímetros, nas cavas eu fiz, tô só passando para vocês rapidinho para a gente não demorar muito aqui. Eu fiz 21 centímetros nas cavas, vocês podem fazer do jeito que vocês querem. E aqui no ombro eu fechei apenas 3 dedos, porque eu queria essa largura aqui bem soltinha. Tá? Depois eu fiz um acabamento aqui também. E aí o cordão eu fiz com uma miçanga, né? Colocando aqui uma miçanga, combinando aqui. Vocês podem fazer sem ou com qualquer outra miçanga também fica bonito. E aí o que que eu fiz, pessoal? Eu fiz aproveitando os fios que eu tinha. Como eu tinha fios número 6 aqui sobrando, o que que eu resolvi fazer? Eu vou fazer uma peça de roupa. E as peças de roupa, a gente sabe, com o fio 6, elas tendem, na agulha menor, a ficar mais duras, mais pesadas. Então, o que que eu fiz? Eu utilizei a agulha número 9. E aí, ele fica bem levinho, bem soltinho, tá? Não é uma peça pesada, não fica, assim, pesado no corpo, nada. Fica bem gostoso. Agora, na primavera, verão também, dá para usar tranquilo, né? Quem não quiser usar o fio 6, pode utilizar o fio 4, que fica super jóia também na agulha número 8 ou 9. Vai ficar super folgado, assim, levinho, né? Ó, vai ficar mole, maleável. Que esse é o segredo para fazer peças de roupas, né? Nos fios mais 6, 4. Por quê? Porque a gente sempre tem que utilizar agulhas maiores para que ele fique leve, solto. Então, assim que eu fiz para poder utilizar as sobras, né? A parte de cima, eu utilizei um novelo do fio 6, ainda sobrou isso tudo aqui. Fiz a parte da frente e das costas, e a parte de baixo, eu utilizei, também sobrou bastante, né? Como vocês podem ver aqui. Então, ela é uma peça que rende muito, tá? Vamos ver aqui. Eu tenho para passar. A parte de cima eu fiz um tom cru da Euro Roma e sem brilho, tá? Na parte de baixo eu fiz a Euro Roma brilho rosa bebê prata. Tem um fio prata aqui. Vocês podem ver, ele tem esse brilhinho, né? Então eu fiz utilizando as sobras de fios que eu tinha mesmo. Deixa eu explicar para vocês como agora eu comecei a peça. Eu comecei de cima para baixo. Frente, depois eu fiz a parte das costas igual, tá? Por que que eu fiz de cima para baixo? Porque eu queria que esse ponto aqui, ó, tivesse esse efeito para baixo. Então, eu fiz de cima para baixo a peça da blusa, também a saia, para que ficassem tudo numa mesma sincronia, né? O ponto fantasia. E eu vou explicar para vocês, mas vou passar a amostra, tá? Os materiais vocês já sabem, né? É a agulha número 9, o fio número 6, vocês podem utilizar o barroco, ou também o número 4,
perdão, o fio 4, barroco, ou Euro-Roma 4, ou então o número 6, como eu estou fazendo aqui, com a agulha 9. Se for usar o 4, pode usar até o número 8 também, ou 9, também vai ficar super molinha, né? Só vocês vão se atentar, se for o número 4 de fio, para o material que vocês vão utilizar, a quantidade, porque daí eu já não sei, eu fiz com o número 6, tá? Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, já mostrei tudo, agulha número 9, tesoura, marcadores, né? Tesoura, agulha, marcadores, fita métrica, todos os materiais que nós crocheteiras sabemos, né? Então, vamos lá, eu vou pegar uma amostrinha, aliás, vou fazer uma amostrinha aqui para vocês. E vou mostrando a quantidade de carreiras que vocês vão ter que fazer o ponto alto, depois como que é feito o ponto fantasia, tá bom? Então, assim, eu vou mostrando para vocês uma amostra que eu acredito que é melhor para não ficar um vídeo tão longo, né? Vamos fazer uma amostra aqui com 15 pontos, tá? Então, eu não vou contar esse primeiro só porque é uma amostra. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu fiz uma amostrinha aqui de 15 pontos apenas. E vamos fazer o quê? Nesse último ponto, nós vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3. Tá dando para ver bem, pessoal? Deixa eu ver aqui na câmera, porque a câmera fica na frente. Uma laçada. Não nessa primeira corrente, que a gente subiu 3 correntes para fazer, né? Um ponto alto aqui, 3 correntes. Então, nós vamos dar uma laçada. Não na primeira, na segunda, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1. Ah, não, perdão, pessoal, não vou fazer o ponto fantasia, eu vou fazer, até esqueci. Primeiro eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Então, a gente subiu aqui 1, 2, 3 correntes, vamos dar uma laçada, não nessa aqui, que é a subida. Na segunda, nós vamos fazer tudo ponto alto. Eu já queria ir direto para o ponto fantasia. Vamos lá, tudo ponto alto, essa carreira, que é a base da blusa mesmo, né? Já já eu explico para vocês o ponto fantasia. Então, vamos lá. Quem quiser ir adiantando, né? Porque pode ir adiantando. Então, vamos fazer em cada ponto um pontinho alto. Tá? Vamos lá. No começo é um pouquinho difícil para pegar, porque a agulha ela é bem mais grossa, mas depois a gente vai pegando o jeito. Até o final, vamos fazer carreiras, uma carreira de pontos altos. Comecinho da nossa blusa, tá? Então, a gente vai fazer a parte da frente e depois a gente vai fazer a mesma coisa numa parte das costas para costurar. Então, aqui esse último pontinho eu vou deixar, que é uma amostra que eu fiz só para ficar larguinho mesmo, ali pra gente começar, tá? Então, aqui a gente fez tudo pontos altos, tá bom? E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, porque eu vou antecipando para vocês irem fazendo. Por quê? Porque se eu for fazer todas as carreiras, vai demorar muito. Então, aqui eu fiz na peça da blusa 3 carreiras de pontos altos, tá? Então, eu fiz, deixa eu mostrar aqui, uma carreira de ponto alto até o final, sobe 3 correntes, vira o trabalho, faz toda a outra carreira de ponto alto até o final, sobe 3 correntes, faz a terceira carreira de ponto alto, tá? Não tem segredo.
Então, sempre subindo 3 correntes. 1, 2, 3. Quando vocês chegarem na terceira carreira de ponto alto da blusa, tá? Que a gente tá fazendo de cima para baixo, vocês vão começar a fazer o ponto fantasia. Então, eu vou explicar para vocês. Aí, vocês fizeram 3 carreiras de ponto alto, 1, 2, 3. Aí, nós vamos, não tem segredo, vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos virar o trabalho, dar uma laçada, não nessa corrente aqui, né, que a gente já fez aqui 3 correntes. Na próxima, nós vamos fazer 3 pontos altos na mesma corrente. Uma laçada na mesma corrente, 2 pontos altos, laçada na mesma corrente, 3 pontos altos. Então, vai ficar assim, 3 para subir, na segunda corrente, 3 pontos altos. Aí, nós vamos fazer o que nesse ponto fantasia? Vamos dar uma laçada e vamos fazer o que? Não nessa corrente que a gente fez o 3 pontos altos, nós vamos pular uma corrente, 2 correntes. Na terceira corrente, nós vamos inserir a agulha, vamos fazer aqui mais 3 pontos altos, sem separação aqui em cima, tá? 1, 2 e 3 pontos altos. Deixa eu puxar o fio aqui. Vamos fazendo, vai ficando assim, ó. As 3 carreiras que vocês vão fazer de pontos altos. Aí, na próxima, 3 correntes. Na segunda corrente, 3 pontos altos. Sem espaço nenhum aqui, pulamos 1, 2 correntes. Na terceira, 3 pontos altos, tá? Vamos laçar, vamos pular. Depois dessa, 1, 2 correntes. Na terceira, inserimos e fazemos mais 3 pontos altos. Não tem segredo, esse ponto é bem facinho. Vamos fazer 1, segundo ponto alto, e aqui o terceiro ponto alto. Aí, nós vamos fazer o quê? Lá, uma laçada, sem nenhuma corrente de separação, não nesse ponto que a gente já fez os 3 pontos altos, vamos pular 1, 2 correntes. Na terceira, fazemos mais 3 pontos altos, no mesmo espaço. Tá? Nós vamos dar uma laçada, não na corrente que a gente fez os 3 pontos altos, pulamos 1, 2, 2 correntes. Na penúltima corrente, nós fazemos 3 pontos altos. Comecinho para pegar aqui. 1 e mais 2 pontos altos juntos, né? Dá 3 pontos altos aqui, ó, tá? Ele fica larguinho, soltinho pelo fio, se vocês quiserem voltar e verem que tá muito largo aqui, vocês podem dar uma ajustada também. É só o comecinho, quando a gente precisa trabalhar com a agulha 9, que tem que ter um costume, né? Então, a gente vai laçar, no último ponto, a gente vai contar 1, 2, 3. No terceiro, a gente vai fazer um ponto alto para fechar o trabalho, tá? Um ponto alto. Ficou assim. Após 3 carreiras e ponto alto, a gente começa a fazer o ponto fantasia, que é esse aqui. Nós vamos fazer o que agora? 3 correntes para subir. Deixa eu pegar o fio aqui. 3 correntes para subir, viramos o trabalho. Vamos dar uma laçada, e não nessa primeira corrente, que a gente já fez aqui as 3 correntes para subir. Na segunda, nós vamos fazer tudo pontos altos, tá? Como está aqui, ó. A gente fez
Tá vendo? O ponto fantasia. Aí, agora, nós vamos fazer uma carreira tudo de pontos altos até o final. Então, vamos lá. Pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Pontos altos. Não tem segredo para fazer essa blusa. É bem facinha, bem prática e rápida de fazer, de confeccionar. Quando vocês se observarem, a peça de vocês já vai estar pronta, porque ela é uma peça bem rapidinha para ser feita. Tanto a blusa quanto a saia. Por quê? Porque além do fio render, né, a agulha 9 também ajuda. Então, em cada pontinho da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Deixa eu puxar mais fio aqui. Aqui. Tá? Vamos fazer tudo ponto alto. Quem quiser ir adiantando, tá, pessoal? Pode ir adiantando. Eu vou fazendo aqui, como é uma amostrinha mesmo. Então, vamos fazendo até chegar lá no final da carreira. Em cada ponto da carreira anterior, até mesmo nos 3 pontos altos, né? A gente vai fazer em cada pontinho um ponto alto. Vamos dar uma laçada e na primeira, segunda, terceira corrente, aqui a gente tem que ter uma paciência, porque é inserir a agulha aqui, né? Puxamos e fazemos o último ponto alto, tá? Então, vai ficando assim. No caso aqui, vocês vão fazer 3 carreiras de pontos altos, o ponto fantasia que a gente iniciou, mais aí na outra carreira, tudo ponto alto, e na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto fantasia. Então, já vou mostrar para vocês agora que a gente vai fazer o ponto fantasia. Vamos subir 1, 2, 3 correntes, viramos o trabalho, deixa eu puxar mais fio, viramos o trabalho aqui, uma laçada, e o que nós vamos fazer aqui? Aliás, aqui a gente já não faz mais 3 correntes, nós fazemos 4. Por que esse 4? Então, nós vamos subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Viramos o trabalho. Porque nós vamos dar uma laçada, não nesse primeiro ponto que a gente subiu 4 correntes. Não nesse primeiro. A gente vai pular esse e vamos fazer no próximo 3 pontos altos. Laçada e mais 2 pontos altos. Tá? Então, aqui a gente subiu 4 correntes. Por quê? Porque a gente vai dar um espacinho aqui desta corrente, tá? No primeiro ponto fantasia não foi preciso no início. No segundo vai ser preciso para a gente fechar a carreira. Então, a gente faz 4 correntes, pula uma, faz 3 pontos altos na segunda, na terceira corrente, né? Porque essa é a primeira, a segunda e a terceira. Laçamos, não no ponto que a gente fez os 3 pontos altos, pulamos 1, 2. No terceiro, a gente faz mais 3 pontos altos. Só muda mesmo o ponto fantasia ali esse pontinho aqui, que a gente faz 4 e pula, tá? Fazemos 3 correntes, aliás, perdão, 3 pontos altos. Laçamos, e não nessa corrente aqui, né? Pulamos 1, 2. Na terceira, fazemos mais 3 pontos altos do ponto fantasia. No mesmo espaço. Aí, vamos fazer o quê? Uma laçada
não nessa, pulamos uma, a próxima, pulamos uma, duas correntes, na terceira, fazemos mais 3 pontos altos. Laçada, depois que nós fizemos os 3, pulamos 1, 2, na terceira, corrente aqui, fazemos 3 pontos altos no mesmo espaço. Puxar mais fio. Uma laçada. Por isso que nós começamos as 4 correntes lá e demos um espaço, tá, pessoal? É normal aqui, porque demos uma laçada. E aí, aqui, a gente vai fazer as 3 pontos altos e a gente vai pular uma corrente. E vamos fechar com um ponto alto na primeira, segunda, terceira corrente aqui, ó. Esse ponto tá bem justinho, vamos lá. Aqui. Vamos pegar com um jeito, porque como é um fio bem maleável, a gente tem que ter um cuidado na hora de fechar a carreira aqui. Então, vamos fazer um ponto alto, tá? Então, aqui, no início da peça, não precisamos deixar espaços aqui, um espaço. Só que nesse segundo ponto fantasia, a gente deixou esse espaço. E aqui no final, a gente pulou um também, tá? E fizemos 3 pontos altos para fechar. Aí, agora, nós vamos fazer o quê? Vou mostrar para vocês. Após essa carreira primeira do ponto fantasia, outra carreira só de pontos altos, aí mais essa carreira que a gente acabou de fazer de ponto fantasia. Depois dessa carreira de ponto fantasia, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos altos e depois eu vou explicar para vocês quantas carreiras de pontos altos a gente vai continuar a fazer. Então, vamos lá. Subimos 3 correntes, aqui é só 3, tá? Viramos o trabalho. Uma laçada, não nessa, que já tem as 3 correntes. Vamos fazer na segunda, do ponto alto anterior, um ponto alto, e assim até o final da carreira. Inclusive, né, em todos os pontinhos dos pontos anteriores, até mesmo dos pontos altos, no mesmo espaço que a gente fez. Então, a gente vai olhar, procurar uma laçada, ó, em todos os espaços e vamos fazer um ponto alto até o final da carreira, tá? Até o finalzinho da carreira, a gente vai fazer tudo ponto alto, se atentando sempre para cada ponto da carreira anterior. E como esse fio ele é mais larguinho e deixa a peça mais solta, a gente sempre tem que buscar olhar, né, ó, fica bem espaçado, a gente vai fazendo e vai olhando em todas as correntes e fazendo pontos altos. Aqui, tá vendo, ó? Na carreira anterior, a gente fez 3 pontos altos na mesma corrente. Então, aqui, a gente sempre vai fazer 1, 2, 3. Nos pontos altos que ficaram da carreira anterior, a gente vai fazer sempre separado na próxima carreira de carreiras de ponto alto, né? A gente sempre tem que dar uma olhadinha ali para não esquecer de nenhum ponto. Então, vamos lá, fizemos aqui tudo, agora chegamos quase, chegamos já no final. Então, vamos puxar o fio aqui. Aqui temos 1, 2, 3. Vamos lá. Vamos puxar o fio aqui.
Ficou bem larguinho. Vamos puxar o fio aqui. Tá? Então, aqui, ó, a peça fica assim, ó. Ela fica bem larga, bem soltinha, tá bom? Aí, nós vamos fazer o que aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Fizemos essa carreira de pontos altos, depois do ponto fantasia. Então, aqui a gente já... Vocês aí, né, vão fazer 3 carreiras de pontos altos, o ponto fantasia, depois uma carreira de ponto alto, o ponto fantasia. Aí, nós fizemos agora mais uma carreira de pontos altos, tá? Depois, aí, vocês vão fazer a blusa aqui que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carreiras a mais de pontos altos. Ou seja, no total, o que a gente fez agora daria 6 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carreiras de pontos altos até chegar na metade da peça. Aí, vocês veem o tamanho que vocês querem começar a fazer o ponto fantasia, mas na outra cor, no outro tom. Vocês podem escolher outra cor que vocês gostam, outra cor que vocês têm em casa, tá? Eu aqui fiz 6 carreiras de pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E da próxima carreira, né, depois dos pontos altos, eu comecei a fazer o ponto fantasia, mas já na outra cor. Então, não tem nenhum segredo para fazer essa peça, tá? Eu só vou explicar para vocês aqui. Eu vou cortar e vou fazer no outro fio. Só um pedacinho para vocês terem uma noção, né? Vou fechar, vou virar aqui o trabalho. E vamos pegar aqui, inserir a agulha, inserir o fio. Vocês podem fazer de outro jeito, né? A cada peça a gente vai fazendo de um jeito, né? Aqui eu vou fazer um nozinho só para iniciar. E quando vocês fizerem os 6 pontos altos que eu falei para vocês, para chegar no meio da blusa, vocês vão ver a altura que vocês querem, tá? Se vocês querem começar depois a troca de cor, se vocês querem começar antes, fica a critério de vocês, né? Do gosto de vocês. Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. Vou laçar a minha agulha. Aliás, vou fazer 4 correntes, porque eu vou fazer o ponto fantasia e vou deixar o espaço aqui. Vou deixar um ponto alto, uma corrente de espaço. Então, eu vou laçar, vou pular esta e vou fazer na próxima 3 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer só o comecinho aqui para vocês verem como fica, né, a troca de cor. Ó, 3 pontos altos. Tá bom? Então, a gente fez 4 para subir, pulamos uma corrente, na próxima fazemos 3 pontos altos. Damos uma laçada sem corrente nenhuma aqui em cima, a gente vai pular 1, 2 correntes. Na terceira, nós vamos inserir e fazer mais 3 pontos altos. Não tem segredo para fazer essa peça, ela é muito prática para fazer, é rápida também. Vocês vão ver que com esse fio e essa agulha, vocês vão terminar a peça de vocês rapidinho, vocês vão ter uma blusa pronta aí, né? E aí, a gente vai continuar, pessoal, ó. Vai continuar fazendo o final da blusa. E aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz, tá? Quando eu cheguei após, aqui, ó, quando eu fiz as 6 carreiras, 3, 6 de pontos altos, eu comecei a fazer o ponto fantasia. Então, eu fiz o ponto fantasia na outra cor. Na segunda carreira do ponto fantasia, eu fiz tudo ponto alto, todos os pontos altos, não tem segredo, vocês vão fazer o mesmo que fizeram aqui em cima, tá? Na cor cru. Então, vocês podem também fazer a peça numa cor só, se vocês gostam, né? Então, a gente fez aqui agora o começo, o ponto fantasia, depois uma carreira de ponto alto, depois o ponto fantasia novamente aqui, tá? Aqui é porque eu passei o cordão, né?
Então, o ponto fantasia, uma carreira de ponto alto e o ponto fantasia novamente aqui. Depois que vocês fizerem o ponto fantasia, vocês vão fazer, eu fiz aqui no meu, né? Uma carreira de ponto alto, 2 carreiras, 3, 4, 5 carreiras. Então, aqui, ao invés de eu fazer 6 carreiras, como eu fiz aqui em cima, eu fiz 5. Por quê? Porque eu queria, pus em mim mesma e eu vi que estava bom o tamanho. Então, eu parei na 5ª carreira. Quem quiser fazer mais comprido, quem quiser fazer mais curto, dependendo do tamanho de cada uma, né? Então, vocês podem fazer. Aqui eu fiz 6 pontos altos, fiz o ponto fantasia. E depois aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos altos. Aí eu fechei com o motivo do ponto fantasia ali de cima, sem segredo nenhum. O que eu fiz aqui? Fiz as 5 carreiras de pontos altos, fechei a carreira. E aí eu subi 4 pontos altos, aliás, virei o trabalho, pulei uma correntinha e fiz na 3ª correntinha 3 pontos altos no mesmo espaço, sem separação nenhuma, 3 pontos altos, pulando 2 correntinhas. E assim sucessivamente. Então, eu fechei o trabalho com um ponto fantasia, com o motivo do ponto fantasia aqui, tá? Então, não tem segredo nenhum para vocês seguirem, né, o passo a passo. É bem fácil, bem prática. Vocês só tem que se atentar no começo e no final da carreira aqui como eu mostrei para vocês, né? É só aqui, tá? Na 2ª carreira, na 2º ponto fantasia, aliás, que eu faço 4 correntes. Aqui eu fiz 3, aqui eu faço 4 e depois daqui de baixo sempre 4, sempre 4. Quando eu chegar no final das 5 carreiras de correntes de pontos altos, aí vocês vão fazer o mesmo, 4 correntes, uma separação, pula uma corrente, na próxima 3 pontos altos. Então, não tem segredo nenhum e assim fica o final da peça, tá? Então, vocês não tem complicação aqui para fazer essa peça, é bem fácil, bem prática de fazer, rapidinho. E aqui agora, depois que vocês terminarem, né, de fazer a blusa, vocês vão costurar, tá? Fazer as costuras dela, né? Aí eu fiz essa outra amostrinha, deixei pronta, para vocês verem aqui, né? Já adiantei aqui uma amostrinha do pontinho que eu fiz. Eu pus esse aqui, que era... aliás, fiz um pouquinho maior até, esse cordãozinho, né? E para vocês verem como fica uma peça aqui em miniatura, né? Eu fiz para vocês verem como fica. Então, ela ficaria assim, vocês vão fazer a peça com os motivos que eu falei e ela vai terminar aqui, ó, com esse motivo do ponto fantasia, né? Quem quiser fazer uma barrinha aqui pode fazer. Eu quis deixar assim para ficar com o ponto fantasia mesmo. Eu só fiz um acabamento nas bordas, né? Laterais. Quando vocês terminarem a peça, então, eu fiz um cordãozinho, né, aqui, só para vocês terem uma base. Quando vocês terminarem a peça, o que vocês vão fazer? Vocês vão costurá-la, tirar o cordão. Aqui, de repente, vocês querem colocar 3 dedos, 2, né, 4, vai depender do ombro aí de cada um. E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu costurei essa peça, ó. Ela fica solta assim, depois você coloca aqui o cordão, tá? Então, eu vou mostrar como eu costurei aqui um pedacinho do ombro. Deixa eu pegar a agulha aqui. E o material, eu até esqueci de falar da agulha de tapeçaria, né? Mas vocês já sabem, né? Vou pegar um pedacinho aqui de fio só. Deixa eu ver aqui. Aqui é muito curto. E vamos fazer a costura.
Vamos pegar aqui e vamos pegar aqui, ó, ombro a ombro, né? Antes que eu esqueça, não podemos costurar no direito, temos que costurar no lado avesso. Como eu fiz essa outra aqui, né? Eu costurei essa parte, então nós vamos costurar do lado avesso da peça. Então, a gente vai colocar avesso com avesso. Quando vocês fizerem as duas partes da blusa, frente e costas, vocês vão colocar avesso com avesso. E vão costurar na parte do avesso, tá? Para não aparecer a costura do outro lado. Então, vamos pegar aqui e aqui. Vocês podem fazer um nozinho inicial aqui. Quem que sabe fazer de outra forma, pode fazer. Eu tô fazendo de forma que, da forma mais ou menos que eu faço, de forma simples, sem segredo, né? E vamos pegar aqui, ó, o primeiro gominho, não o segundo. O primeiro, e vamos lá pro segundo. E vamos fechar aqui, puxando. Vamos pegando o segundo, que aqui a gente pegou o primeiro, vamos pegando o segundo aqui e do outro lado aqui. E vamos fazendo isso. Vou fazer mais um. Vamos pegando o próximo de um lado e o próximo do outro. E vamos fechar, tá? Depois a gente dá um nó aqui, um nozinho. Vai passando um pelo outro. Vamos dar um nozinho. Pode ser com a agulha, pode ser com a mão. Quem achar a forma mais prática de fazer. E vamos escondendo os fiozinhos por aqui, tá? Vamos escondendo ele pelo lado do avesso. Normal. Vai ficar assim, tá? Vamos ver aqui, vamos fechar e vamos virar, ó. Então, tá? Vai ficar a golinha aqui, as duas costuras. Como eu falei pra vocês, eu fiz apenas 3 dedos, né? E aqui, de um lado eu já costurei. A costura é a mesma coisa, vocês vão costurar do lado do avesso. Vão fazer a mesma coisa, pegando gominho por gominho. E vão fazer a costura da peça até a altura da cava que vocês desejam, tá? Aqui, eu vou fazer apenas um pedaço. Eu vou fazer numa agulha menor, para mostrar, porque... Deixa eu ver aqui. Eu fiz na agulha menor, acho que eu esqueci de falar para vocês. Eu fiz na agulha, esqueci de falar para vocês, né? Eu fiz esse acabamentozinho na gola e nas duas cavas, no número 6, tá? Eu não fiz no número 8 o acabamento em volta da blusa, que eu já vou mostrar para vocês ali pronta. Então, eu não fiz aqui embaixo. Eu fiz apenas na gola esse acabamento e nas duas cavas. Vocês podem ver, né, que ele ficou assim, ó, tá vendo? Esse relevo. Então, eu fiz aqui numa gola, na outra gola e somente na cava. Aqui embaixo, eu quis deixar esse ponto fantasia assim, esses gominhos como eles estão. Quem quiser fazer o mesmo acabamento, pode fazer. Quem quiser fazer outro, pode fazer. Fica a critério de vocês, tá? A criatividade é livre, né? Pra gente fazer. O crochê é maravilhoso por isso, porque nós podemos criar, né? Nós podemos pegar as ideias e criar da forma como a gente quer, né? Com cores. Então, é bem bacana a gente fazer essa criação. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês um pedacinho só. Eu inseri a agulha, número 6, tá? Eu esqueci de falar no início, mas ainda bem que deu tempo, porque eu iria passar mesmo essa parte, né, pra vocês, e eu iria falar. Então, aqui, a gente põe a agulha, faz um nozinho, quem quiser fazer de outro jeito pode fazer, né? Inserimos a agulha, um ponto. Essa agulha é número 6, como eu falei pra vocês, que eu fiz o acabamento na lateral. Puxamos. Opa. Aqui. Puxamos e fazemos 1, 2 correntes.
Aí não laçamos, porque nós vamos fazer o seguinte, vamos pular uma e na próxima nós vamos inserir a agulha, vamos puxar uma vez, sem fazer ponto baixo, ponto alto, nós vamos puxar novamente. Ele vai ficar esse relevozinho aqui, ó, de novo. Então, vamos fazer 2 correntes, 1, 2. Pulamos um, no próximo nós inserimos, puxamos o fio e fazemos um ponto baixíssimo, né? Puxa, puxa. Então, aqui, 1, 2 correntes, fazemos o quê? Pulamos um pontinho ou o próximo que tiver, inserimos a agulha, puxamos o fio, puxa e puxa. Então, nós vamos estar fazendo esses relevozinhos aqui, ó. Sempre com a agulha número 6, tá, pessoal? Para ficar mais discretinho. Porque a agulha número 8, nas laterais, ficaria bem grande, bem grande. Então, para ficar um pouco mais discreto, a gente pode fazer com o número 6, né? Uma agulha menor. Então, vamos fazer 2 correntes novamente. Não tem segredo também esse pontinho aqui. Aí, podemos pular um, fazemos mais na frente aqui, não precisamos fazer aqui, ó. Podemos fazer mais aqui. Puxamos aqui, aliás, ó, tem uma corrente ali, puxamos aqui, podemos fazer aqui ou em cima. Eu prefiro fazer embaixo, que é mais prático para pegar, ó. Aí, puxamos um, puxamos o segundo, tá? Ó, fica esse relevo. 2 correntes, 1, 2 correntes. Pulamos e fazemos aqui, ó, aqui no meio, puxa e puxa, ou seja, ponto baixíssimo. Então, vai ficando o acabamento assim, ó, na lateral da peça, nas cavas, né? No caso, eu fiz somente na cava. E depois eu fiz esse mesmo acabamento, eu fiz na gola. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Como é que faz? Não, perdão, como ficou, né? Como é que faz? Eu já mostrei ali. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, na gola. Eu comecei aqui e fiz 2 correntes, na próxima, um ponto baixíssimo. 2 correntes, na próxima, puxa o fio e puxa. Então, é um ponto baixíssimo que se faz. Então, 2 correntes para subir, na próxima, ponto baixíssimo. Ele vai ficando, como eu mostrei para vocês agora ali na prática, ele vai ficando assim, ó. Com um relevo bem bonitinho na peça, tá? E eu fiz isso também na cava, tá? Nas 2 cavas, ó, nessa e nessa. Ela vai ficando assim, ó, fica todo esse relevinho aqui. E aí, como eu falei pra vocês, né, aqui embaixo eu preferi deixar apenas com esses gominhos aqui, que eu achei que ficou mais bonitinho, combinando, né, com a peça. Aí eu fiz um cordão de crochê, eu vou mostrar pra vocês o cordão que eu fiz. Eu fiz também no número 6. Quem quiser fazer o cordão, deixa eu puxar o fio e vou mostrar pra vocês aqui. Como eu fiz o cordão, tá? Esse cordãozinho é bem prático para fazer, bem simples também. Então, agulha número 6. Aí, vocês fazem os centímetros que vocês quiserem. Eu vou fazer apenas uma amostra, tá? Para o cordão de vocês. Vocês vão fazendo correntinhas até atingirem o centímetro da circunferência de vocês, seja da cintura ou do quadril. E vocês vão medindo esse fio na cintura de vocês ou no quadril de vocês, para ver qual o tamanho que vocês desejam. Porque aqui cada tamanho é individual, né? Então, eu fiz pro meu tamanho, na medida do quadril aqui, e deixei apenas esse aqui. Vocês podem fazer mais longo. Então, depois que vocês atingirem o número de correntes que vocês querem, vocês vão fazer uma corrente. Na próxima, vocês vão inserir, não nessa corrente que vocês fizeram, na próxima vocês vão inserir a agulha. Vocês vão puxar e puxar, um ponto baixíssimo. Uma corrente,
Na próxima corrente, vocês vão fazer um ponto baixíssimo. Vão inserir, vão puxar e vão puxar. Uma corrente, esse é o cordão, tá? Uma corrente. Na próxima corrente, vocês vão inserir a agulha, puxar e puxar. Uma corrente. Na próxima corrente, vocês vão inserir a agulha, puxar o fio uma vez, puxar a segunda. Uma corrente. Na próxima correntinha, vocês sempre se atentem, tá? Para ver onde está a próxima corrente, porque o fio aqui, ele fica larguinho. Então, na próxima corrente, vocês vão puxar e puxar. É um ponto baixíssimo. Então, a corrente vai ficando assim, né? Vocês podem fazer também na agulha número 8, que não tem problema. Também fica super bonito, tá? Então, ele vai ficando assim, esses pontinhos bem fechadinhos, tá? Eu tô fazendo aqui na agulha número 6 para vocês verem mais ou menos como é. E quando chegar no final, e vocês quiserem colocar uma miçanga, deixa eu ver onde tá a minha aqui. Vocês quiserem colocar uma miçanguinha, vamos supor que vocês chegaram no final aqui do fio, né? Tá? Se vocês quiserem colocar uma miçanga, é bem prático para colocar. Não tem segredo, tem pessoas que põem com agulha. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na visão da câmera. Deixa eu cortar esse pedacinho para ficar mais unido. Então, aí você vai ter um buraquinho da miçanga, você vai colocar aqui, ó. Ó, passa para o outro lado, não tem segredo nenhum. Terminou de fazer o cordão, vamos supor que vocês tenham terminado aqui. Aí, vocês vão pegar e vão fazer um nozinho aqui, ó. Vamos fazer um nó. Vamos puxar esse nozinho e vocês podem fazer outro nó para que ela fique mais segura e não caia. E vão puxando aqui o nozinho, tá? Se quiserem, o fio tiver maior, vocês quiserem fazer mais outro 3 nós, fiquem à vontade. Quanto mais nozinho aqui de uma forma, mais vai ficar bonitinho. Aí vocês, quando fizerem um nó, vocês podem vir aqui e cortar. Ó, é bem fácil de colocar, não tem segredo nenhum para colocar a miçanga, né? Eu coloquei 2 aqui e ficou assim. Inclusive aqui eu até vou tirar esse pedacinho. Ó, não tem segredo nenhum. Aí vocês colocam na altura que vocês quiserem, seja no quadril ou seja na cintura mais para cima. E vocês podem fazer também, se vocês quiserem, o cordão no cru ou nesse tom também, ou na cor que vocês quiserem, né? Aqui eu quis fazer no tom de rosa bebê para combinar e para deixar só apenas essa miçanga aqui combinando com a parte de cima, né? Então, pessoal, eu acredito que eu mostrei tudo para vocês aqui, como tem que fazer, né, a peça aqui. Ela prontinha, ela fica assim, ó. Ela fica bem maleável, bem soltinha, não fica pesada. Nesse fio, com essa agulha número 9, não fica pesada, fica super bonita, como vocês viram aí, né, na foto. E ela fica bem levinha, bem gostosa e bem charmosa também, né, porque esse fio prateadinho, nesses tons, nesse modelo, eu achei que ficou assim, realmente muito, muito bonitinho. Quem quiser fazer, fique à vontade. E se gostaram, deem um like, né? Para me ajudar no canal. Que se quiserem se inscrever também, aí eu vou cada vez mais postando outras peças que eu vou fazendo para vocês. Agradeço, muita gratidão, né? Aos likes, a quem já se inscreveu no canal, a quem assistiu até o final. E aos poucos eu vou trazendo mais peças. Eu sabendo que vocês gostam, eu vou trazendo mais peças para vocês, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui.
e até o próximo vídeo da saia tulipa.